Estamos ao vivo, então, agora, né? Que tá com o nome live. Acho que sim. Como é que a gente sabe que a gente está ao vivo? Não aparece, a gente não vê, né? Como no Instagram. Tem o nome de live lá em cima. Ai, tô vendo aqui, 18 segundos, né? Isso. Então, a gente começa? Vamos esperar alguém dar um sinal, não? Era legal alguém dar um sinal, porque... Ó, o Thales falou aqui no chat, olá, né? Uhum. Ó, já tá no YouTube, já tô vendo aqui. Como é que coloca o link? Olá! Paulinha, que é a nossa apresentadora, né? Já temos 6 pessoas, tá certo? Oi, gente, tudo bom? Oi, tudo Sejam bom? bem-vindas. Eu acho que o Thales, estou quase passando para ele essa bola, hein? O apresentador, né, Thales? Eu acho que a gente tá mesmo ao vivo, né? A gente não tem... Alguém está dizendo assim, alguém tá falando alguma coisa aqui para a gente? Dá o sinalzinho? Tá dizendo que a gente já tá no YouTube. Vamos esperar uns minutinhos, né, para talvez outras pessoas aparecerem. Às vezes tem uma dificuldade, né, do acesso, não sei. Eu estou perguntando aqui se alguém dá uma dicasinha para a gente poder ir. Aí vocês vão ajudando também, né? É uma tecnologia, né, muito nova para a maioria de nós. Deu uma graça isso. Eu já tô entrando no... Assim, pelo menos está animado, né? Se você descobrir alguma coisa por aí, você dá um toque. Tá certo. Certo? Assim, se que você achar que alguém sinalizou alguma coisa. Tá, eu tô aqui olhando para vocês. Eu tô com o meu YouTube aberto também, para ficar monitorando aqui. Tá. E já tem gente, temos aqui a Carla, nós temos Isaac. Tu tá vendo também, Paulinha? Tô. O Isaac é minha irmã e meu cunhado. Eu já sou o contrário, não mando para ninguém dar. A Cris, o Éder tá entrando, já as pessoas estão entrando aos pouquinhos, né? Eu acho que vocês estão aí quem tá do Viés ou do Maquinarias, Dalgo já entrou também. Já coloca o link no Facebook, coloca lá Sim, pra gente poder... no Instagram, né? Para as pessoas irem chegando. A gente dá esse tempinho, né, para a gente ir também aqui acompanhando, assim, a acolhida, né, aquele momento da acolhida. A gente dá esse tempinho, né, para a gente ir também aqui acompanhando, assim, a acolhida, né, aquele momento da acolhida. De uma maneira diferente, né? A gente dá esse tempinho, né, para a gente ir também aqui acompanhando, assim, a acolhida. Eu fui tentar ligar... Agora sim, Eric, eu liguei aqui para acompanhar aqui pela outra mídia, mas não deu muito certo, não. Não dá certo. É só deixar no mute. Boa dica, né? Boa dica. Isso. Não, mas eu acho que eu não, muita tela, muito ver você muitas vezes não me anima. Me ver em várias telas assim já vai ser um pouco difícil. Já tá bom, esse com vocês aqui já tô achando ótimo. Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Para também não ficar muito tarde. Eu acho que sim. Eu acho que 5 minutinhos. Tá, então, vamos lá? 5 minutos, isso. Para todo mundo era o tempo que a gente tinha pensado, mais ou menos. Então, vamos lá, né? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Aten, sou professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de Psicologia. E esse encontro aqui que a gente resolveu fazer é um motivo de muita alegria, na verdade, porque é uma conversa que a gente pretende fazer ampliada, né? E as pessoas que estão aqui, né? O Thales Azigon,
né, e a Paulinha Altran. Nós vamos... Vou tentar falar um pouquinho como é que surge o tema, né, desse encontro. O tema que a gente se propôs hoje conversar aqui, juntos, que nos aproxima, é infâncias nas periferias em tempos de pandemia, né? Acho que nós três estamos interligados, descobrimos um pouco isso também, né? Em função das nossas preocupações e temáticas de trabalho, de vida, em torno da relação com alguns territórios, especificamente com as crianças, né? Com a vida das crianças, como elas habitam. E aqui elas habitam alguns territórios, e aqui a gente vai falar um pouco do Curió, do Serve Luz, talvez de Nova Canudos também. São territórios aqui da nossa cidade, e que são territórios onde a gente tem feito interlocuções com as crianças, e a gente queria trazer isso para esse momento, né? Também pensar que esses tempos de pandemia nos exigem perguntar sobre como é que estão as demandas dessas infâncias nesses contextos, e o que essas demandas trazem de necessidade da gente, novas necessidades de enfrentamento. O que se passa, né, quando a gente pensa especificamente no caso da vida das crianças que estão nesses lugares. E aí eu não vou me demorar muito, né, mas assim, dizer que é um tema que eu acho que, na verdade, ele nos aliança, né, nas potências que a gente vê de compartilhar o nosso trabalho. Então, acho que hoje aqui o momento é de fortalecer experiências de enfrentamento, né, em contextos periféricos. O Thales também está aqui com a gente, especialmente pelo trabalho, né, na biblioteca comunitária. Ele vai dizer aí um pouco como é que tem sido esse trabalho, porque a gente pensou uma coisa, né, assim, como é que a gente pode pensar esse isolamento social que é necessário, né, a proteção das vidas, a manutenção das vidas, é um ato político, mas que ele não seja, né, um deixar a própria sorte. A gente está querendo aqui pensar, né, estratégias e como é que nós não paramos os nossos fluxos de resistência nesses territórios. Então, para isso, eu vou passar a palavra é ótimo, né? Vocês podem... A gente né, a gente combinou mais ou menos que uma ordem, né? Então, o Thales vai começar, mais ou menos, né, falando, e aí depois Paulinha, né, também se apresenta. Eu não vou fazer uma apresentação de vocês, queria que vocês fizessem, né? Eu não falei, mas assim, estou especialmente aqui porque coordeno um projeto chamado Maquinarias, Infâncias e Invenção, que é vinculado, né, a um programa de extensão e um grupo de pesquisa, que é o Vieses, né, sobre violência, exclusão social e modos de subjetivação, que é coordenado pelo professor João Paulo Barros, que é meu colega e parceiro da Universidade Federal do Ceará. E essa aqui é um pouco o nosso abrigo, né? Eu acho que também o Vieses é um pouco esse lugar que está abrigando essas discussões e procurando potencializar essas resistências possíveis para a gente nesse momento. Então, sem mais delongas, né? Vamos nós aqui à conversa. Boa noite a todas e todas, boa noite às pessoas que são do Vieses, e também a todo mundo que acompanha o movimento de bibliotecas comunitárias, e as pessoas que entraram nessa live interessada para a gente discutir esse assunto que a gente fez até debatendo como seria o título da live. A gente pensou as infâncias das periferias em períodos de pandemia, essa rima, né, essa ludicidade. E antes de mais nada, acho que é bom a gente dar uma refletida sobre essa primeira questão, né, de que não é uma infância, né? A gente não vive uma infância. Nós temos infâncias diferentes, como também não existe só uma juventude, né? São juventudes. E essas diferenças são marcadas, seja por questões culturais, né? Em cada infância que nasce em determinados contextos, elas vão ter uma vivência cultural que é marcante de cada território, como também questões sociais, né? A gente sabe que a infância, quem experimenta a infância dentro de uma classe média alta, ou até que tem um poder aquisitivo maior do que esse, não experimenta da mesma maneira quando a gente fala de periferia, né? Então, até aquelas questões que a gente sempre combate, como trabalho infantil,
A gente sabe que na periferia a realidade é outra, os dispositivos de fiscalização não são eficientes, né? A gente sabe que dar uma voltinha num bairro que você vai ver uma criança fazendo um atendimento de balcão na bodega da sua mãe, né? Fazendo alguma atividade e algum comércio, que a gente sabe que é trabalho infantil, mas por estar dentro dessa configuração de estar na periferia, de ser uma coisa de família, isso é negligenciado. Então a gente vive essas infâncias de modos diferentes. Então, quando Maquinarias e Viés me convidou para a gente fazer uma primeira conversa, a primeira pergunta foi como é que está sendo aí no Curió, como é que as crianças estão se relacionando com esse período de isolamento. Existe esse isolamento? Né? Essa é a primeira questão. A gente tem aqui, a gente recebeu aqui também uma pessoa que veio passar o isolamento com a gente e ela mora na Praia de Iracema e ela até fala assim, olha, muito diferente o isolamento da Praia de Iracema do isolamento do Curió, porque lá na Praia de Iracema não aparece nenhuma alma, né? Ninguém sai realmente na rua. E aqui na comunidade não funciona dessa maneira, né? Pessoas saem, infelizmente o hábito de estar na calçada, ele continua, e o que acaba gerando uma série de problemas. Primeiro, de críticas que são feitas automaticamente, dizer, né? Fulano não respeita a quarentena. O pessoal da periferia não respeita a quarentena, não tem informação. E o que seria um problema que deveria ser resolvido, né? Haver uma força-tarefa para ser resolvido como um problema da cidade, vira mais um motivo de distinção dentro desse jogo social e desse jogo político, né? Eu tinha feito uma observação há mais ou menos um mês atrás, numa rede social, falando que, olha, eu acho que o que vai acontecer, a disseminação do vírus na periferia vai aumentar bastante e nos bairros, tipo, falando de Fortaleza, Meireles, Aldeota, Cidade do Uno, vai diminuir. E é isso que a gente está observando agora, né? Realmente está acontecendo isso. O isolamento está funcionando nesses espaços, mas na periferia não está funcionando tanto. A gente tem índices cada vez maiores de infecção, números de mortes cada vez mais altos, e talvez, não quero aqui fazer a linha teoria da conspiração, mas o que inicialmente foi uma preocupação, eu acho que acaba sendo utilizado como uma ferramenta de extermínio. Mais uma o coronavírus está virando mais uma ferramenta de extermínio. Não estou dizendo que isso foi feito de uma maneira pensada. A classe média alta escolheu, o Estado escolheu que ia ser assim. Mas por questões mesmo sanitárias básicas, a gente viu aí recentemente, saiu uma pesquisa que repercutiu na imprensa internacional, dizendo que 50%, né, 54% das residências brasileiras não tem saneamento básico, e a gente sabe quem não tem saneamento básico, né? E isso são consequências que iam vir naturalmente. E aí, se a gente pensa, imagina só, nós estamos, e aí tem todos os outros problemas que também são políticos relacionados à pandemia. A gente tem uma dificuldade quanto à questão de acesso às políticas públicas que foram feitas para diminuir o impacto, incentivar o isolamento, como no caso do auxílio emergencial. O auxílio emergencial não está sendo nem todo mundo está conseguindo acessar, e as pessoas não sabem o básico, né? A gente tem uma associação, além da Livro Curió, Biblioteca Comunitária, aqui no Curió, nós temos uma associação. E essa associação acaba sendo um ponto de ajuda, né? As pessoas vinham até a gente na associação para fazer o cadastro no auxílio, essas pessoas não tinham RG nem CPF, essas pessoas não tinham celular para receber o código. Como é que um cadastro é obrigatoriamente pelo celular, e aí se você não tem um celular, como é que você vai receber o seu código? Então, todas essas dificuldades que
que foi dessa primeira política e realmente desse governo, que ele não tem nenhuma sensibilidade quanto a essas questões, porque a gente nem enxerga gente da periferia na administração desse governo, e a gente sabe que isso é um dos motivos por as políticas públicas serem tão desastrosas, porque quem constrói as políticas públicas são pessoas que não estão dentro da periferia, não têm vivência de periferia, e acaba fazendo por desconhecimento mesmo de realidade, não só por maldade, algumas são por maldade, mas muitas delas por desconhecimento de realidade, políticas totalmente ineficazes, porque não estão ali no dia a dia, não estão entendendo como é que funciona. E isso vai repercutindo em toda a comunidade. Nós temos casas em que nós temos 4, 5 famílias que moram na mesma casa. O exemplo de aqui no Curió, o bairro foi construído em regime de mutirão, uma política pública da Coab, né? Que isso vem, a gente tem 22, 23 anos de bairro, então as casas têm tamanho padronizado. E a gente tem o mesmo tamanho de terreno para todo mundo. Então, nesse mesmo lugar que aqui em casa mora eu, Daniel, Lígia, mãe, somos 4 pessoas, na casa de frente mora 3 famílias. E a gente já tem um primeiro fator aí, que é essa questão de espaço. Como está isolado socialmente dentro de um espaço que é muito curto. A outra questão é como as questões religiosas interferem na prática, né? Se eu tenho um líder religioso da minha comunidade que diz que só vai pegar o vírus se você não acredita em Deus, se você acredita em Deus, o vírus não vai chegar na sua casa, logo eu não vou ter nenhuma preocupação de me isolar e de me distanciar socialmente, porque eu já estou acreditando em Deus, né? Esse é outro fator. E também existe, como existe a infância aqui dentro da periferia, até essas questões de comando, lembrando que boa parte de nós não deixamos de trabalhar, porque trabalhamos muitas das vezes em serviço essencial, em atendimento de balcão de farmácia. A minha vizinha trabalha em call center, e o call center disse que ela só trabalharia em casa se ela tivesse o equipamento para trabalhar em casa. Então, ela não tem o equipamento, ela tem que se destacar e continuar trabalhando no call center. É limpeza. Nós fazemos todos esses serviços, né? Técnica de... A minha outra vizinha, que é técnica de limpeza do hospital. Então, todas as pessoas saem para trabalhar. E só porque chegou o coronavírus, as crianças não arranjaram uma pessoa para cuidar delas de hora para outra, não, né? A babá da criança da periferia muitas vezes é a escola. É a escola que cumpre essa função. Não tem escola, logo a criança está em casa, a mãe responsável está trabalhando, então ninguém está lá para vigiar se a criança está ou não está dentro de casa. E a gente tem aí uma circulação grande de crianças pelas ruas, de bicicleta, jogando bola. E se a gente fica pensando em dizer que criminaliza ela, porque acaba acontecendo isso, né? O primeiro movimento do restante da cidade é de criminalizar essas pessoas. Mas como que eu posso criminalizar e culpabilizar se não existe aqui nesse contexto, no nosso contexto, nenhuma condição para apoiar a mãe dessa criança que não saiu, não deixou de trabalhar, nenhuma condição de inventar qualquer coisa que seja praticamente viável dentro de uma casa de 60, 50 metros, que tem 4 famílias, então as pessoas nem conseguem ficar todas juntas dentro de casa. Então, é muito complexo e muito complicado a gente simplesmente criminalizar, e até mesmo porque não aconteceu, não foi feito um plano específico para os nossos territórios. Não tem nenhuma mobilização, não existe nenhuma secretaria especial, não existe nem um grupo de trabalho na Câmara dos Vereadores ou na Câmara dos Deputados de pensar especificamente, até porque nós somos muitas e muitos, né? E a gente somos muitas e muitos que está sendo tratado basicamente do mesmo modo como outro espaço da cidade
que têm melhores condições. Então, se o Estado não deu essa resposta, se a televisão, né, uma simples propaganda de uma pessoa chegando na sua casa pela televisão dizendo assim, fique em casa, não é suficiente, não é eficaz. E essas são algumas das observações e das questões que a gente inicialmente levantou, né? A biblioteca, por exemplo, eu estava comentando também na nossa reunião prévia, a gente fala, está tendo ensino pela internet, as nossas escolas daqui aderiram, né? Os professores passam os exercícios pelo WhatsApp, mas a maioria das casas, boa parte das casas não tem internet, e um dos espaços onde os jovens e as crianças acessam a internet é na biblioteca. E eu já vi várias vezes, né, que a gente tem 2 espaços aqui, a minha casa e o espaço que a gente aluga para a biblioteca. E quando a gente vai fazer a manutenção do espaço da biblioteca, porque moram os animais lá, tá 5, 6, 7 crianças na calçada, sentadas, acessando a internet. Porque é o único lugar onde elas têm internet. Então, elas vão lá para a calçada pegar o Wi-Fi, né? E é difícil, assim, fazer uma escolha de simplesmente desligar o Wi-Fi, porque os vizinhos todos pegam o Wi-Fi da biblioteca e os vizinhos pegam esse Wi-Fi, as crianças pegam para coisas triviais, para brincar, não que brincadeira seja trivial, brincadeira é importante, para brincar, para jogar, mas também acessam o Wi-Fi para se inscrever no auxílio, acesso Wi-Fi para falar com a mãe, a prima, a pessoa do outro bairro que está doente, acesso Wi-Fi da biblioteca para saber notícia, para saber de alguma coisa. Então, eu não vou desligar o Wi-Fi da biblioteca, né? É complicado. São decisões que não foram, a gente não foi preparado, não teve nenhum, e não teve nem está tendo até hoje, né? Nenhuma preocupação de como lidar com essas questões do isolamento social, pensando nas crianças e pensando as crianças das periferias, porque é uma outra realidade, né? É uma outra conjectura, é um outro contexto social. Eu acho que inicialmente é isso. Paulinha, se quiser já pegando. Pronto. Paulinha, eu acho que eu acho que você mesmo pode fazer o link, né? Eu acho que aí depois a gente vai conversando. Fiquei pensando em muitas coisas. Eu acho que talvez um momento depois a gente recolocar algumas questões. Enfim, estou fivilhando aqui pensando com, né, a fala do Thales. Vou desligar aqui. Várias coisas também que ele falou, eu acredito que faz uma linha de pensamento assim bem próxima com as nossas realidades, né? Bom, eu sou a Paula, eu sou mestranda, né, do Vieses e faço parte do projeto de extensão Maquinarias, junto com a Érica, e já desenvolvo um trabalho desde 2016 lá no Serviluz. E essa live foi pensada justamente assim dessas novas demandas. Como o Thales colocou anteriormente, né? A infância de uma periferia, lógico que também é diferente de periferia para periferia, é diferente de uma infância da classe média. E quando a gente foi fazer uma pequena pesquisa, né, do que estava sendo produzido, nesse momento que as atividades estão sendo feitas de modo online, né? A gente viu que tinha muito material bacana, mas veio a questão, quem é que está alcançando esses materiais, né? Quem é que está tendo acesso a esses materiais? Que crianças que conseguem olhar no Instagram, no YouTube, para fazer uma atividade, uma brincadeira, ou que o responsável, o pai, consegue ter um tempo para sentar ali e ensinar alguma coisa, ou brincar um pouco. E a gente começou a se questionar como isso estava sendo alcançado por todas. Até mesmo quando o Thales fala um pouco, né, do acesso à internet, a gente sabe também que tem crianças que são moradoras de rua. Então, é muito complicado, até mesmo um auxílio emergencial nesse momento, com uma pessoa que muitas vezes não tem nem a identidade, que não tem uma casa, que não tem
nada, né? Digamos assim. E pensando nisso também, saiu uma pesquisa, né, do Tiki Kids Online, uma pesquisa de 2019, que 4,8 milhões de crianças não têm acesso à internet. Então, assim, é um abismo que vai ser maior ainda nesse momento de pandemia, porque isso já era anteriormente. E agora, com todas as dificuldades e a crise econômica que vai ser gerada também, né? Então, é mais difícil ainda essas crianças acessarem a internet de uma informação, de um vídeo, até mesmo informações sobre direitos humanos, sobre os direitos que elas têm, né? Qualquer coisa que faça elas se deslocarem um pouco daquela realidade e atrás de outras coisas, né? Dos direitos delas, enfim. Então, isso vai produzir um abismo maior que já existe, que a gente sabe que existe, né? E a gente também, com essas atividades desde 2016, a gente ficou pensando, porque as atividades se encerraram de maneira abrupta, né? Entrou o isolamento e o que a gente estava fazendo, a gente teve que parar ali, e agora? O que é que a gente faz? A gente pensou que não ia durar tanto, já estamos aqui há quase 2 meses, e também existe a questão da relação do afeto, né? Da gente se preocupar com essas crianças, da gente gostar das crianças procurarem a gente, e a gente pensou como é que a gente vai fazer agora de manter esse contato, de manter esse afeto, e também de tentar fazer uma orientação da situação, né? Em relação ao coronavírus, à pandemia e tudo mais. Então, está sendo um desafio, porque a gente ainda conseguiu fazer um grupo no WhatsApp, a gente ligou para as crianças, tanto as crianças do Instituto, que eu faço minha pesquisa, fiz parte durante muitos anos, hoje em dia estou mais na pesquisa, como também as crianças de Nova Canudos, né, que fazem parte do Maquinarias. Existe também esse outro território. Então, a gente está falando aqui de 3 territórios, né? O Curió, Nova Canudos e o Serviluz. Então, a gente conseguiu fazer um grupo no WhatsApp, mas algumas crianças, né, do Serviluz são os pais que estão no grupo, mas eles dão o celular quando é de tarde, para ter acesso, para ver o que é que a gente colocou no grupo, o que é que a gente está conversando. Mas, mesmo assim, é uma dinâmica mais diferente ainda. Já existiam dificuldades, existe também muita potência diante dessas dificuldades, mas é de quebrar a cabeça da gente pensar novas ideias, se reinventar, outros modos de enfrentar a situação. E é sempre tentando fazer atividades, né? A gente coloca algumas atividades nesse grupo, a gente mesmo se filma fazendo as atividades. Fizemos um videozinho falando como é que é o contágio do coronavírus, o porquê do isolamento, né? Também foram feitas doações de máscaras, foi feito também um informativo do uso das máscaras. Quando eu falo, isso não foi só no Serviluz, isso também está sendo feito em Nova Canudos, tá? Mas geralmente o meu território mesmo de atuação, de estar corpo presente, no Serviluz. Então, assim, fazendo vídeos, pensando sempre no material básico do básico que a pessoa pode ter em casa, porque a gente sabe também que nem sempre aquela criança tem um lápis de colorir, tem uma coisa assim, uma cartolina colorida, uma cola. E outra coisa assim que está sendo muito interessante, a gente vê as alianças dentro das comunidades, né? Isso é muito forte, anteriormente, agora mais ainda, dos moradores se ajudando, se organizando para a distribuição de cesta básica, de kit de limpeza. E a Associação dos Moradores lá no Serviluz começaram a incluir lápis de cor e desenho de colorir, para entregar também para as crianças. Porque, como o Thales colocou, às vezes uma família é composta de 10 pessoas dentro de uma casa, né? A gente tem criança que a gente sabe que são 6 crianças dentro da casa, 2 adultos, aquele espaço minúsculo, e muitas vezes, sem uma proposta de fazer alguma coisa, o pai autônomo tem que sair, não tem como ficar naquela responsabilidade ali direto, toda hora. Então, isso tem acontecido, né, no contexto que a gente está nesse momento. E surgem várias questões, né, de como vai ser também daqui adiante. A gente vê que o isolamento funciona realmente de um outro modo,
que muitas vezes a rua é a extensão da casa. Existe ainda o hábito das crianças e dos moradores mais velhos de colocar a cadeira lá fora para ficar conversando com o vizinho. E é muito delicado também você simplesmente falar, você está errado, trazer um julgamento, né? De não, você tem que estar dentro de casa, você tem que fazer assim. Porque as singularidades do território são outras, né? Funciona de uma outra forma, de uma outra dinâmica. E eu acho que é mais ou menos por aí. Essa conversa que a gente está tentando, né, desenrolar. Paula, eu queria só adicionar também uma questão que a gente afetar a infância agora, não só a infância e a adolescência, durante a pandemia, com essa falta de ações para ela, porque não existe de verdade. Não acho que passar tarefa no WhatsApp é educação. Educação à distância não é filmar uma aula que você dava do mesmo jeito. Então, não existe. Infelizmente, a gente entende como os professores estão sendo super massacrados e obrigados a aderir a uma coisa que nem eles... Imagina só, se a gente brinca com o nosso professor na faculdade, dizendo que eles têm que fazer aula para poder ligar o projetor, imagina o professor que está ali, não tem um computador bom em casa também, porque o professor não tem esse salário bom para ter um MacBook de 4, 5 mil reais, né? 5 mil por baixo. Sim. Então, além de a gente ter essa falta de ação, é tão ruim estrategicamente, o Estado não pensa, que muitas das vezes pela infância, pela juventude e pela adolescência que a informação entra dentro das residências, né? Esses pais, essas mães, esses avós, muitos delas e muitos deles não são alfabetizados. Então, a informação mais segura, às vezes, é o contrário, de vez ser o pai que dá a informação para o filho, é o filho que dá a informação para o pai. E a gente sabe muito disso, porque tem muita criança que dá aula de educação ambiental para a mãe e para o pai, dizendo que não pode jogar lixo no chão, e o pai tem esse hábito, a criança já não tem, porque ela tem esse ambiente escolar, que é essa informação oferecida para ela, e ela traz isso para casa. Então, nesse estado que a gente está hoje, de não se pensar em infância, não se pensar ações para a infância, para a adolescência, para a juventude, isso afeta a cidade como um todo, né? Porque essas crianças não são simplesmente pessoas passivas que recebem informação, elas são agentes ativos, elas modificam a cidade, elas colaboram com a cidade, elas propõem coisas. E não é isso que está acontecendo na pandemia. Com certeza. Eu acho que assim, as nossas crianças têm um vínculo diferente, né? A gente já está no território há alguns anos, elas já acompanham o projeto há vários anos, já participam, né? É um interesse que a gente nota que é muito da criança de estar lá, de chegar lá para participar. E as atividades que a gente propõe são mais atividades lúdicas, assim, até mesmo para esse tempo, digamos assim, ocioso, e também com um cunho de educação em relação ao coronavírus. Mas é lógico que a gente tenta ter, lógico, todo um cuidado de não estar também colocando várias informações, até mesmo porque a gente sabe que muitas vezes o pacote de internet não vai dar para baixar os vídeos, não vai dar para ler um texto, assim, a gente nem coloca muito texto, porque é complicado, às vezes, colocar texto, mas já existia um vínculo anteriormente. E é diferente, às vezes, também a relação da criança com aquela escola. Nem sempre a escola é algo agradável para a criança, né? Então, tá naquela educação dentro de casa, fazendo uma coisa online, que a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso a essa aula online. É um vínculo muito diferente, né? Essas crianças do projeto já estão lá por um outro acesso, por um outro interesse. Então, eu acho que tem essa questão também, por isso que eu falei no começo, essa relação de afeto que é construída anteriormente para a gente estar pensando outros modos diferentes, como eu acredito também que existe essa relação com a biblioteca, que talvez na escola nem seja tão interessante, mas quando chega na biblioteca comunitária, com o Thales, legal, que tem um outro papo, que é uma outra abertura com essas crianças.
se torna muito mais interessante eles irem para a biblioteca comunitária, pegar um livro, ler, ter acesso à informação, do que às vezes estar na biblioteca da escola, que tem um julgamento, que tem uma proibição, né? Que existe esse vínculo com a instituição, que é muito amarrado, muito padronizado. Eu acho que também tem essa questão. Eu estou fervilhando aqui, eu queria fazer uma... eu queria perguntar, assim, aproveitar esse momento que vocês estão colocando essas questões e perguntar, assim, para a gente pensar juntos aqui, né? Acho que o Thales começou colocando essa ideia de que era importante a gente afirmar que as infâncias eram plurais, né? Assim como a juventude são plurais, e parte dessa pluralidade tem a ver com esse pertencimento do território, com seu pertencimento étnico, né? Como é que ela está situada dentro de uma estrutura de classes, o que é possível para ela. E aí, assim, a gente está falando de... Vocês trazem muitas informações e dados de como são as vidas nesses lugares, para que a gente não as pense de forma, né, como você disse, Thales, uma política pública que nem sequer, né, se ocupa de como é que essas populações vão estabelecendo por elas mesmas formas de enfrentamento diários e cotidianos, que a gente sabe que já estavam em curso antes da pandemia, né, as questões de... e aí eu acho que queria que vocês falassem, cada um, assim, se vocês acharem pertinente, né? Eu fico olhando aqui esse nosso diálogo e olho e penso na biblioteca comunitária, a existência da biblioteca comunitária, e como as crianças do Curió se agenciam com esse espaço, né? Não só, sabe, Paulinha, eu fico pensando assim, não precisa ser numa linha contraditória a uma educação institucionalizada. Eu acredito que muitas coisas se passam entre a biblioteca, a escola, a rua, a casa, né? Tem um conjunto muito mais complexo de experiências que pode ser, inclusive, reorganizada a partir de um desses lugares. Mas, assim, o que eu queria perguntar era, assim, como é que vocês... uma das coisas que a gente vê no trabalho também, lá no Inova Canudos, é a questão como é que eu posso dizer, de uma certa... da potência que é a gente estar junto com elas, ocupando os lugares. Então, você fala dessa questão da presença... Elas estão, inclusive, relatando para a gente que brincam na rua, né? A questão da força dessa brincadeira que acontece, não só, né, mediada por um objeto específico, um brinquedo, por exemplo, né, mas é uma brincadeira que tem a ver com o encontro das pessoas, com um fluxo de vida muito diferenciado, né, entre esse enquadramento do público e do privado. Então, se vocês pudessem falar, assim, do lugar da pesquisadora, né, que também tenta agenciar modos de resistência e não invisibilizar essas formas de vida, assim como a biblioteca, né? Assim, o que nós vamos... Eu acho que existe uma coisa que também a gente não agir sozinho, né? Mas, assim, como é que a gente pode, agora, diante dessa situação também, pensar nisso, uma vez que as crianças estão na porta, né? Essa cena que você traz é uma cena muito, muito forte, né? As crianças estão procurando, ou seja, elas estão procurando uma rede afetiva da qual ela fazia parte, e mais do que isso, né? Elas estão denunciando a impossibilidade de não poderem acessar coisas agora, nesse momento, que são acessadas pela internet, né? Então, era isso, a gente poder continuar conversando nesse sentido, assim, como é que nós, nos nossos lugares, estamos pensando nesses fluxos de como resistir, de como buscar alianças, né? Assim, tem uma campanha, né, Thales, que já está aí chamando a atenção das pessoas para a existência das bibliotecas, do que é necessário para que esses projetos continuem, né? Você está, de alguma maneira, dizendo aí, olha, não tem um lugar organizando isso, esse enfrentamento, né? Paula traz a questão, por exemplo, da inserção de kits lúdicos, com materiais, que é uma coisa que aparece, que faz com que a criança tenha alguma visibilidade, mas e o que é que a gente pode, né, ainda mais, vamos radicalizar ainda mais pensar esse enfrentamento e a presença dessas crianças nesse contexto, assim, eu queria que... Olha, a gente acaba tendo que fornecer materiais, porque a falta dos materiais, ele é crítica. Imagina só, a gente, em alguns momentos, a gente gosta de um certo modo, romantizar a capacidade que
a gente da periferia tem de conseguir resolver os problemas, né? Eu escuto muito isso. Mas o pessoal lá é muito criativo, resolve tudo com pouco que tem, como se fosse natural a gente ter pouco, né? É muito doido isso, porque tudo vai de encontro com a normalização e a gente coloca sempre em destaque, em uma posição de destaque, a falta, tipo assim, eles são inteligentes demais, eles são criativos, eles conseguem se resolver sem um material nem nada, eles dão um jeito. Eu escuto muito isso, assim, eles dão um jeito. Mas se você não tem as condições básicas, né, como é, tipo, você vai desenhar e você não tem lápis, né? Como é que você vai estudar, escrever, estudar não tem celular, sua mãe não tem celular, ou se tem 10 pessoas em casa para usar um celular que não tem os recursos. Então, se a gente não tem os recursos básicos, fica sempre muito complicado. E se esses recursos não existem, alguém, né, e aí no caso o Estado, já que ele se coloca, ele se predispõe em ser essa figura, né, o Estado tem que começar a pensar um pouco para além do que o que se acha que é emergencial, né? Porque a gente está falando aí de todas as questões de alimentação, por exemplo, todo mundo precisa comer, mas e reduz sempre isso. É muito ruim essa pandemia, porque ela continua nos reduzindo a isso, né? A uma cesta básica, arroz, feijão e macarrão. Mas só que essa cesta básica ela tem que ter muitas outras coisas. Não é só arroz, feijão e macarrão que é básico, né? E o lápis, e o papel. Olha, o maior insumo que a gente tem aqui na biblioteca, que acaba mais rápido, é papel. Porque as crianças não têm papel em casa. Eu fiz isso na minha vida, eu pegava um caderno do ano anterior, eu tirava o arame, tirava as folhas sujas, colocava o arame de volta e era o meu caderno do outro ano, era o meu caderno novo. Eu não tinha um caderno, não comprava um caderno para cada ano escolar. Era o caderno que eu usando em 2, 3 anos. E isso não mudou muito, né? Ainda é desse jeito. Então, essas crianças não têm lápis, essas crianças não têm papel, essas crianças não têm livro, essas crianças não têm, muitas delas não têm televisão em casa, algumas delas não têm televisão, ou se existe a televisão, é uma televisão num modelo muito antigo, que não é adaptada a esses recursos que a gente tem hoje, né? Não é conectada à internet, porque não tem internet. Então, se a gente não tem os insumos mais básicos, a biblioteca ela acaba sendo esse espaço de que vai um insumo, né? A gente distribuiu agora, redistribuiu as doações que a gente recebeu de algumas iniciativas, né? De algumas redes, a Natália Medeiros e o Tomás se organizaram, fizeram uma grande mobilização de produtos de limpeza, e aí veio também a Mariana, que trouxe máscaras e mais produtos de higiene, e aí a gente vai juntando esse material e tentando conversar com essas famílias, o que é que tem. Muitas delas a gente já sabia que ia ter o isolamento, muita gente veio pegar livro antes do isolamento começar, né? Mas esses livros não vão acabar de um certo, vai ser lidos, não, e a vez ou outra ainda aparece alguém aqui na porta que a gente tem que botar para casa, né? Vindo atrás, tipo assim, Thales, eu queria um livro, eu posso entrar, e a gente fica assim, nós não vou deixar ela entrar, porque a gente vai quebrar o isolamento, mas sempre com o coração na mão, porque, tipo, se essa criança, imagina você, que nós estamos dentro de uma cultura que não existe livro dentro da casa das pessoas, a gente sabe disso, né? Se saiu a pesquisa, a última do ProLivro, que mostra que 2,2%, 2,2 livros por ano é a média de leitura do brasileiro. Livros lidos até o final. Se a gente for pensar isso, se a gente for distribuir isso entre periferia e centro, ou então entre esses bairros que têm maior poder aquisitivo e periferia, eu acredito que esse número vai ser bem mais crítico, porque o livro nem existe na casa dessas pessoas. Então, se essa criança veio realmente aqui na biblioteca,
atrás de livro, é porque acho que foi, tipo assim, o último recurso da mente dela, que ela precisa de alguma coisa, de algum entretenimento, de algum objeto, de algo físico, para que ela possa passar esse período da pandemia. Ela acaba pensando que a gente, porque nós somos isso, né? A biblioteca Livro Livre Curió, ela não é só um espaço que funciona e tem mediações e clubes de leitura, mas a gente oferece tudo isso, tipo, jogos. Antes da pandemia, as crianças vinham atrás de jogos, atrás de CD, atrás de DVD, atrás de lápis, atrás de material escolar que não tem, e a gente acaba tendo algum material aqui. Então, tudo acaba sendo essa biblioteca de muitas coisas, né? E do mesmo jeito que é a Livro Livre Curió, é a Papoco de Ideias, é a Viva Barroso, e como você colocou, Érica, há um risco de alguns desses espaços acabarem, fechar as portas com a pandemia, porque nós temos a maioria das pessoas que fazem essas bibliotecas e que sustentam essas bibliotecas, as criadoras e os criadores são artistas, mediadores de leituras e profissionais da cultura. Um setor que está parado e que historicamente já é muito difícil. A gente já recebe tipo um pagamento de uma atividade que a gente faz, demora 3, 4, 5, 6 meses para a gente receber, mas mesmo assim a gente faz vez ou outra uma atividade que são com valores menores que a gente recebe mais rapidamente. Hoje a gente não está trabalhando, sabe? Zero trabalho. Então, o que vai acontecer por uma questão de sobrevivência é que boa parte dessas pessoas que levam as bibliotecas, que sustentam essas bibliotecas, vão pensar, poxa, não vou conseguir mais, né? Então, entre manter uma biblioteca e manter a sobrevivência da minha família, a gente vai ter que optar pela sobrevivência da família. E aí a gente joga, quando a gente criou a campanha, a gente joga essa responsabilidade, compartilha essa responsabilidade com a sociedade civil, de mostrar de como nós somos importantes dentro desses nossos territórios, né? E quando a gente fala de território, sem esquecer que nós somos importantes para a cidade como um todo, né? Porque a vida ela é muito aleatória. Você nunca sabe se daqui nós teremos escritores, cientistas, psicólogos, pessoas que vão ser importantes, já são importantes, mas vão ser mais importantes ainda para a sociedade. E a gente acabar com a biblioteca é acabar também com essas profissionais futuras, né? Acabar com a biblioteca é aumentar os índices de violência. Acabar com a biblioteca é aumentar a propagação de notícias falsas, porque a gente é um dos maiores combatentes disso, né? A gente tem um surto de poliomielite que voltou do inferno. A poliomielite tinha acabado porque começou a correr um monte de notícia falsa dizendo que não podia vacinar. E a gente, como biblioteca, conversando todos os momentos com as crianças, falando da importância da vacinação, da importância do conhecimento científico, e do mesmo modo que eu falei um pouco atrás, elas pegam a informação e multiplicam a informação. Elas são agentes ativas, né? Elas não são parceiras. Ninguém está aqui na biblioteca simplesmente prestando um serviço para a criança. Na verdade, elas são protagonistas junto com a gente para modificar a realidade da comunidade. E acontece aqui e acontece em várias bibliotecas comunitárias. Por isso que a gente pede para as pessoas colaborarem na campanha das bibliotecas comunitárias, que a gente está puxando na plataforma da Simpla, que o link é bit.ly, com y, bit.ly/bibliosfortaleza. Lá qualquer pessoa pode colaborar. E além disso, para além disso, quando isso passar, eu acredito que pelo menos daqui uns 20, 30 dias vai ter alguma abertura, com certeza. A gente não vai ficar isolados para sempre, eu tenho certeza disso. Quando isso diminuir, por máximo que o perigo de contágio vai continuar, ele não vai sumir. Mas eu acho que o Estado não aguenta 4, 5, 6 meses de isolamento, e em algum momento ele vai abrir mão desse isolamento.
a gente também precisa de outros apoios para além desse apoio financeiro, né? Que é o tempo das pessoas. Você tem uma biblioteca, você conhece alguma biblioteca comunitária perto de você? Se você não tem dinheiro, mas você tem um tempo, você pode oferecer seu conhecimento, oferecer sua mão de obra, oferecer seu pensamento. Faça isso, né? Colabore. As pessoas que fazem as bibliotecas, às vezes, elas se sentem um pouco só, assim, de estar nadando contra a maré, porque muitas dessas bibliotecas não são institucionalizadas, escolheram não ser institucionalizadas, escolheram não ser ONGs, escolheram trabalhar de uma outra maneira, porque acreditam em outros modos de existir no mundo. Então, se a gente não está concorrendo edital, não está fazendo conchaves políticos para conseguir uma verba parlamentar de político X ou político Y, né? Porque essas pessoas das bibliotecas, elas estão preocupadas com as suas comunidades de verdade, é a ação que acontece, né? E a gente se sente às vezes um pouco só nesse processo. Então, toda presença, toda ajuda é muito bem-vinda. Paulinha? Tu quer falar um pouquinho dessa questão assim, a gente está aqui no encontro somos de vários lugares, né? Nós estamos a Paulinha já tinha um trabalho, né, no Serve Luz, mas hoje também tem um vínculo com a universidade, né, a universidade pública. Eu sou professora de universidade pública, né, me proponho um trabalho de projeto de extensão em contextos, né, tal como o Thales também está colocando aqui, né, que a gente chama em contextos que estão vulnerabilizados. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar, né, Thales, juntos também, isso, que força é essa que essa solidão, né? Eu digo, nem para a gente parar os fluxos do que se tem feito, sem romantizar, né? Como se as pessoas tivessem que tirar sozinha, né? Da sua criatividade, enfim, para resistir. Mas, assim, o que a gente, aqui, de alguma maneira, a universidade também aparecendo como essa outra presença, o que pode acontecer, né? Como é que essas coisas que Thales coloca, que são questões políticas, éticas, né, que estão traçando aí o pertencimento das pessoas e um certo desenho da cidade, aparecem nas pesquisas, né, como é que as pesquisas também, elas não estão a par das coisas, né, quer dizer assim, não são, lá no Viés a gente tem se preocupado e pensado e agido de modo que a gente não atue ou não esteja produzindo conhecimento de forma, né, objetificando as vidas, né, ou aliançando, então, de repente, se aproxima da biblioteca ou de um determinado território, no sentido de, né, numa relação utilitária ou uma relação afastada que não é afetiva. Então, acho que talvez eu fiquei pensando também que você pudesse trazer um pouco da sua experiência, do que você, não sei, né, também nesse sentido de como é que uma universidade, como é que um espaço que também é um espaço, nós estamos falando de universidade, uma biblioteca comunitária, né? Acho que são dois lugares nesse sentido que se aproximam em alguma medida na força que podem ter para transformar as coisas. Então, quem tem lugar, né? As crianças tomam parte da biblioteca, vão lá, né, sem pedir licença, pelo que eu estou entendendo, e participam e tomam parte no sentido de fazer junto. E nós, na universidade, né, o que nós estamos abertos, né, ou nós estamos, como é que a gente podia pensar isso? Bom, agora eu fiquei meio perdida, mas tudo bem. As atividades, né, por mais que estejam, eu acho que tanto... as atividades, quando eu comecei lá no Serve Luz, ele não tinha nenhum vínculo, né, com a universidade. Na verdade, foi algo que começou comigo e com outra pessoa, da gente estar querendo fazer algumas atividades com as crianças, tinha interesse, e a coisa foi andando, e até hoje essas atividades continuam. E hoje, né, de 2019, 2018, 2019 para cá, foi surgindo o vínculo com a universidade, e também Nova Canudos surgiu com esse vínculo, né, com maquinarias. É lógico que tem algumas questões com a instituição, de dar um retorno do que está sendo feito, mas eu acredito que como
o meu movimento dentro do Serviluz não veio dessa construção, que existe uma abertura maior para esse diálogo com as crianças, com os moradores, e também essa coisa que não está tão numa obrigatoriedade de estar ali porque tenho que dar uma resposta, e sim por uma questão do afeto que eu tenho com o lugar e com as crianças, né? Tanto que tinham crianças que hoje em dia já são jovens, de 18 e 19 anos, e nesse momento da pandemia, que todo mundo ficou um pouco mais afastado, que não teve aquela coisa de presença, né, do corpo, procuraram a gente, alguns tinham acesso às redes sociais, Facebook, Instagram, e procuraram mesmo só para perguntar como é que estava, se estava tudo bem. E essa questão das crianças, né, que eu falei anteriormente, desse enfrentamento, não que fosse algo obrigatório, ou tivesse, né, que você tem que estar participando, mas era uma maneira da gente manter esse vínculo, de pensar em outras atividades. E quando falo assim do material, até mesmo a gente, nem sempre eu tenho 1 milhão de coisas, uma cartola mágica que vai saindo vários materiais para fazer as atividades com as crianças. Mas eram mais, né, brincadeiras e tudo mais. E eu acho que existe uma cobrança da universidade estar nesses espaços, né? Ainda mais a Universidade Federal, eu acho que a sociedade cobra isso um pouco delas, mas eu sempre acho... É até complicado eu falar isso porque eu tô dentro, né? Então, é mais difícil, é mais fácil enxergar alguém que está de fora do que talvez eu que esteja de dentro. Mas eu acho que existe uma fluidez, né? Com essas crianças, porque muitas vezes a gente também chega com propostas, mas elas também dão propostas que estão interessadas em fazer, e a gente está lá também de, então vamos fazer o que vocês estão propondo, como muda às vezes completamente o que a gente planejou, porque é outra questão quando chega lá, não vamos fazer isso não. E principalmente agora com pesquisa, que eu comecei de um outro modo, de não estar num espaço assim fechado, né? A minha pesquisa é estar no cotidiano, de estar na rua com as crianças, de chegar lá e perguntar o que é que vocês querem fazer, né? E a gente começar a fazer outras coisas, da vontade dela. Não, quero só tomar um banho de mar. Não, quero ir só lá no farol. Então, a gente está com essa presença mesmo, de estar conversando, como o Thales colocou, né? A criança chega em casa, às vezes se empolga com alguma coisa que aprendeu, que não sabia, e conta para a mãe, conta para a avó, conta para o irmão que não participava, conta para a tia, e essas informações vão sendo disseminadas pela comunidade. Isso me lembra, Paulo, que até colocaram aqui sobre a questão da educação infantil. E a educação infantil, como é que fica? Gente, sinceramente, ela não fica. Eu não acho que é possível uma educação infantil EAD, porque a educação infantil, principalmente quando eu falo primeira infância, né? Primeira infância, vocês entendem que é até 9, 10 anos. É impossível, porque educação é muito mais do que conteúdo, né? Educação tem praxis, é prática, é estar junto, é a presença. Então, acho que nesse momento o mais importante é proteger essas infâncias, né? É proteger essas crianças, é garantir que elas estejam seguras, que elas estejam bem, que elas consigam não parem o seu desenvolvimento das suas inteligências, porque a gente sabe que a gente não só desenvolve nossa inteligência na escola, há muitas possibilidades de fazer isso em todos os espaços, né? As nossas matriarcas indígenas, elas nos ensinavam com suas histórias, né? E os povos de cultura oral passam os seus conhecimentos com a prática. Então é importante isso também, mas eu acho muito complicado, sim, principalmente num espaço tão curto de tempo, zero adaptação, zero pesquisa, para a gente ver na prática se isso funciona. Tenho até visto, alguns, por contar histórias, né, por trabalhar com educação infantil nesse campo da cultura, eu tenho algumas amigas e alguns amigos que estão fazendo atividades como se estivesse na escola de ensino infantil, e eu fico olhando para aquilo, fico pensando, poxa, essa minha amiga, ela é formada em pedagogia, mas a mãe não é. A mãe não vai saber mexer essas coisas aí que ela está mexendo,
vai ser muito difícil, isso é muito artificial, né? É muito artificial. Eu acho que esse é o momento não de querer achar que a gente vai ter EAD infantil. Não acredito que tem EAD infantil. Que eu reforcei assim, um pouco do vínculo que a gente tem com as crianças, porque existe uma afetividade, né? É muito diferente eu que tenho uma relação de anos com as crianças que estão naquele grupo, passar uma brincadeira, fazer uma contação de história, né? Que às vezes também não tem vínculo com essa educação formal, mas é uma educação, né, informal, mas é muito diferente o acesso dessas crianças. Muitas vezes as crianças estão lá nas atividades porque a gente foi nas ruas convidando e eles se sentiram interessados, né, de ir para a atividade. Diferente de alguns espaços que às vezes é o responsável que leva, né, que não vem daquela vontade que parte da criança. Ai, não, eu quero realmente estar ali. E existem as regras de que é livre, não quer participar, não tem problema, né? A gente, na verdade, faz as atividades dentro da casa de uma moradora que de noite é um bar. Ela cedeu esse espaço para a gente estar fazendo as atividades, porque a gente não tem condições financeiras, né, de alugar um espaço. Mas pensando no momento da pandemia, foram essas as estratégias que a gente pensou para manter esse vínculo afetivo, para estar informando, até mesmo porque às vezes a criança talvez crie um certo pânico, aumente um pouco algumas notícias que a gente vê na televisão, na internet, acontece isso, a gente sabe que acontece isso. E para estar, de certa forma, orientando, né, não dando esse exagero que às vezes um vizinho pode trazer, ou então ver algumas pessoas, né, o carro, infelizmente, da funerária passando, e acontece essa situação. Eu fico pensando também. Ui, desculpa, Thales, eu te interrompi. Desculpa, Érica. Eu vou até procurar aqui depois para a gente ler no encerramento um poema da Wisława Szymborska, que ela fala que sempre no fim de todas as guerras alguém precisa vir limpar a sujeira do que a guerra aconteceu. E o Dalgo perguntou como podemos fazer para que nossas vinculações com as crianças e jovens não se perca nesse período. E eu acho que o trabalho maior, e o máximo que a gente tem agora, vai ser no depois, sabe? Eu acho que assim que a gente tiver uma abertura, nós que já trabalhamos tanto, vamos ter que trabalhar muito mais para resgatar essas relações que vão ficar, né, afrouxadas por causa do distanciamento social. Vamos ter que ir nessas casas, ir ao encontro dessas pessoas, desses jovens, saber como eles estão psicologicamente, socialmente, porque muitas famílias estão aí se destruindo também, né? Imagina só, se as principais pessoas que estão morrendo na pandemia são os idosos, e por máximo que o presidente se esforce para falar mal, não gostar dos idosos, tá nem aí para que eles morram, na periferia, boa parte das casas são sustentadas pela aposentadoria dos idosos, né? Então, a gente tem muitas dessas casas aqui que a principal renda, e às vezes a única renda, é o benefício social que o idoso recebe, a idosa recebe. Então, sim, essas pessoas que vão morrer vão desestruturar a família toda, né? Toda. Então, um trabalho muito grande a gente vai ter quando o isolamento acabar e a gente puder começar a sair das nossas casas, a gente vai trabalhar 10 vezes mais, né? E a gente vai precisar muito da ajuda de todo mundo. Eu fico pensando assim, de como é que a gente não pode, o Dalgo, né, fez a pergunta sobre como a gente não perde o vínculo e nem freia isso tudo que estava acontecendo, né, essa, digamos assim, esse turbilhão de acontecimentos e de força que a biblioteca comunitária produz, que os trabalhos que são feitos nesses lugares produzem, muitas vezes, como você disse, a revelia do apoio, né, de qualquer instituição, né, um apoio mais permanente, mais sistemático. Então, eu acho que nas falas de alguma de vocês, da gente, eu acho que tem aqui uma questão de que é uma questão importante. A gente precisa também fazer alguma coisa dessa denúncia que a gente, né, de alguma maneira está fazendo
que eu acho que as campanhas, essas formas de enfrentamento têm sido uma possibilidade para, de alguma maneira, alguma coisa acontecer. A gente sabe que não é suficiente, né? Mas eu fico pensando sobre a questão da educação infantil, acho que quando você leu a pergunta, Thales, eu acho que eu fico quase assim, tive vontade, quase que eu disse em coro com você, né? Não fica. E eu acho que tem uma questão também que eu fico com a necessidade de que a gente, eu sou, assim, fiz os meus, digamos assim, os meus estudos na área da educação e tudo, mas, assim, não é uma coisa também que aqui eu vou saber levantar, né, todos os dados necessários, mas eu sei o suficiente para afirmar do ponto de vista do direito das crianças a essa educação, que seja uma educação de qualidade. A gente sabe que isso é uma conquista, né, que foi dura, inclusive, né, essa mudança, por exemplo, da ideia de que as crianças mais pobres tinham que ter apenas o cuidado, uma assistência, eram objeto de práticas assistencialistas, né, e que muitas vezes não eram, os seus projetos eram projetos educacionais que se diziam mais assistencialistas. Isso no Brasil durou muito tempo. A gente está, né? Então, assim, você tem um momento como esse, em que você vê fragilizado uma série de coisas, uma série de retrocessos, e o que a gente precisa afirmar é que não podem perder, elas têm direito a essa educação infantil. De algum modo, a gente vai ter que também pensar que ela precisa acontecer. Também concordo que essa discussão, se é à distância, como vai ser, né? Isso é uma coisa que eu não consigo imaginar também, como crianças muito pequenas, em contextos como que a gente está falando, né, vão conseguir, como é que pais que não têm apoio vão conseguir implementar uma educação sem esse apoio. Isso não, né, eu acho que isso não existe. Então, assim, quando você está falando aí da biblioteca comunitária, eu fico pensando assim, a gente está... essa solidão, para mim, significa criar é como se essa falta de apoio, ela também desarticula instituições que promovem um cuidado, né, como a biblioteca, por exemplo, é uma rede de proteção, de promoção de direitos, né, que efetiva práticas educativas, e que está ali sozinha, né, fazendo algumas coisas, e que agora, né, de repente, fica mais à deriva ainda. Então, eu fico pensando também como é difícil, né, a gente fazer essa discussão sendo afirmativa, no sentido do que o trabalho da biblioteca pode fazer e já tem feito, o que uma pesquisa pode fazer, o que o trabalho na universidade pode fazer, um projeto de extensão, um projeto, né, mas, ao mesmo tempo, não dizer que nós não abdicamos de que outras ações se somem a essa coletivamente, porque senão a gente pode cair naquela ideia que você disse, né, de que vamos ver quem é mais criativo, quem vai ter o maior jogo de cintura para poder se virar sozinho, né? E aí a gente vai ficar, como você disse, e o depois, que tem tanto trabalho, além de ter o trabalho agora, durante e depois, né? Como que a gente vai permanecer juntos, né? Preservar e não frear isso que já vinha acontecendo, né? Eu não li mais aqui, né? Vou ver se tem mais alguma pergunta, se vocês quiserem, né, complementar. Paulinha, eu te cortei naquela hora, né? Não, eu ia só comentar, assim, a pergunta do Dalgo, que por mais que a gente... É uma tentativa, né? Não é algo que era do jeito que a gente queria estar, e também, mesmo quando a gente está, a gente queria que a situação fosse outra, né? Que tivesse acesso a direitos, à internet, num caso desse, né, de pandemia, que tivesse acesso à educação. Enfim, e é complicado porque também a gente sabe que tem algumas crianças que não estão conseguindo ter esse acesso, mesmo com essa relação afetiva de querer participar, mas tem crianças no grupo que a mãe não tem celular, a criança não tem celular, são poucas, na verdade, as crianças que têm um celular. Então, assim, é uma tentativa de, pelo menos, estar ali, todo mundo, não, estamos aqui, né, não abandonamos. Foi uma situação da pandemia que fez com que tivesse essa ruptura mais brusca do que a gente estava já desenvolvendo, né? Mas é como o Thales colocou. Depois, aí sim vai vir um trabalho assim mais árduo da gente estar lá no território, da gente estar tete a tete mesmo com essas crianças, com os outros movimentos, porque eu acho também que a gente não passou esses anos todos lá no Serviluz se não tivesse formado essas alianças com a associação, com o Serviloche, né, com lideranças que
existem no território, que se fazem presente, então eu acho que é bem por aí mesmo. Tem uma pergunta, né? Acho que, não sei se você está lendo aí junto comigo, né? Vocês estão lendo, que é, e alguém pergunta concretamente, né? Acho que a Mônica está perguntando assim, que a gente pudesse pensar aí concretamente do ponto de vista do poder público, o que é que, né? Assim, Deixa eu ver se dá para... Que medidas concretas... Pronto, olha aí. Parte do poder público, quais medidas concretas poderiam estar sendo feitas nesse contexto de pandemia, sobretudo voltado às crianças periféricas? Mônica, eu acho que a preocupação de simplesmente fazer com que a escola funcione normalmente, como se ela estivesse existindo do mesmo jeito que ela existia antes da pandemia, e ter esses esforços para pensar nessas famílias, nessas crianças, eu acho que já poderia ser um caminho, né? E outra questão é a questão de recursos mesmo. A gente está aí falando de recursos voltados para as ações emergenciais, mas nenhum desses recursos foi pensado para a proteção da infância e nas suas outras necessidades, que são para além de alimentação, né? A gente fala aí de higiene, alimentação, e isso sempre é o que está em pauta, mas eu particularmente não vi nenhum anúncio, nenhuma política, nenhum movimento de pensar outros encaminhamentos, porque você imagina, a gente tem Secretaria de Assistência Social, a gente tem infância, a gente tem conselho tutelar, a gente tem educação, a gente tem cultura, a gente tem uma série de dispositivos da gestão do Estado que estão paralisados e parece que viram isso tudo como um grande choque, né? E eu fico até pensando assim, poxa, as pessoas que deveriam estar preparadas para isso, né? Querendo ou não, assim, eu sei que é difícil para todo mundo, mas quem está numa gestão pública, quem assumiu esse lugar, né? Quem foi eleito para isso, né? Quem está com a administração pública na mão, a gente espera que essa pessoa tenha um mínimo de preparação para estar nessa posição, porque podia ser uma pandemia, mas podia ser uma guerra. É uma pandemia, mas podia ser uma catástrofe natural, uma enchente gigante. E a gente sabe que quem cuida da cidade, quem administra a cidade, ela tem que estar sempre pensando nisso. E o que a gente está vendo aí é que parece que ninguém estava pensando em nada. Estava achando que o mundo seria sempre as mil maravilhas para sempre e que nada podia nos abalar. E uma pandemia nos abalou muito, né? Ou então, assim, né, tá, eu estou pensando assim, se não pensar em nada, né, às vezes dá a impressão, assim, que não tem uma racionalidade política, e, na verdade, a gente sabe que tem uma racionalidade política que, na verdade, divide, né, essa cidade e mantém essa divisão, ou pouco colabora para que essa desigualdade diminua. Então, a gente sabe que se houver um enchente, uma catástrofe, uma guerra, uns vão ser naturalizados como aqueles que devem e que podem morrer, e outros não, né? Ou seja, diariamente a gente convive com a naturalização de algumas vulnerabilidades, como se elas fossem, né, responsabilidades desses sujeitos sozinhas, né? Então, de repente, acho que quando você fala assim, me lembra muito isso, assim, quem está nesse lugar, né, deveria estar preparado, pelo menos o que a gente vê, na verdade, não só uma ausência de ação, ou uma ação que age no sentido contrário, né? Na verdade, ela mantém, reafirma essas desigualdades, de modo que, quando acontece, a gente vê isso, né? A gente acompanha a morte de jovens na periferia, de jovens negros, e a naturalização disso, né? E aí agora a gente está vendo uma outra forma também de várias mortes ou simbólicas que estão acontecendo, em mortes reais, né? Então, uma série de coisas que estão acontecendo com essa pandemia e que a gente vê que vão sendo, muitas vezes, também correndo o risco de serem naturalizadas, né? Não, esses aí, como você disse, os idosos, não, tudo bem, então, como assim, né? E aí a gente vai se dando conta de que essa racionalidade política, na verdade, ela age para manter isso, para definir e demarcar aqueles que, né, que vão morrer, podem morrer e não farão falta, e aqueles que são mais valiosos, né, entre aspas. Então, assim, eu acho que é muito cruel. A gente tem visto muitas pessoas
colocando isso, né, o quanto a desigualdade social no Brasil, ela, se havia quem não via, né, quem não tivesse atento a isso, o quanto está escancarado, e a gente está aqui falando de uma parte da população, que são as crianças, que geralmente nesses períodos, né, primeiro, pelas políticas públicas, elas são objeto de algumas políticas públicas, mas como protagonistas ainda é um passo que a gente precisa dar, né, assim, se as políticas públicas não chegam nos territórios, como você está dizendo, imagine se quer ouvir o que as crianças podem formular como importante para elas. Você já pensou se alguém tivesse, se uma criança da biblioteca comunitária tivesse a oportunidade de ser ouvida e dissesse assim, eu gostaria que em todo o bairro dessa cidade tivesse uma biblioteca comunitária, igual aquela que eu conheci ali. Né? Por que esse dizer não pode ser um dizer, certamente iria ser bombástico para algumas pessoas, não é isso? Mas fico pensando né, como coisas assim são difíceis, parece, de ser pensadas, né? É por isso, Érica, que a gente, assim, né, a Livro Livre Curió, ela é uma biblioteca que ela é anarquista por pensar que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Dentro do anarquismo a gente fala de apoio mútuo, autogestão, e, assim, a gente entende a importância que o Estado ele tem que assumir e tem que fazer. Mas só que, como você falou, ao mesmo tempo o Estado ele tem uma dupla atuação. Ao mesmo tempo que ele cria políticas para a manutenção da vida, ele cria políticas para a destruição da vida, né? Que aí a Tilly Mbembe fala na necropolítica, e muitas pessoas, Milton Santos já falava, Lélia Gonzalez já falava, uma série de pensadores e pensadoras que já mostrava como o Estado age para destruir a gente. Nesse ponto, aí eu falo assim, nesse ponto, se eu, você, as pessoas que estão aqui com a gente, né, e todas as outras pessoas, se elas se importam de alguma maneira com a vida, se acha que a vida tem algum valor, alguma importância, seja por motivo afetivo, religioso, psicológico, seja por algum motivo, essa pessoa acredita que a vida tem alguma importância, a gente tem que agir também de alguma maneira, fazer também, construir também. Porque, querendo ou não, infelizmente, dentro dessa estrutura democrática que a gente vive, a gente muitas vezes nos acostumamos a achar que só as instituições, só a universidade, só a instituição que é construída para tomar uma atitude, só ela tem que fazer. Primeiro que ela não dá conta, porque nós somos muitas pessoas, né? Eu tenho certeza que vocês aí no Viés tinham vontade de fazer ação que embarcasse todas as periferias de Fortaleza, mas é humanamente impossível, porque a gente não tem a sociedade, o indivíduo, ele não se implica nisso, né? Boa parte deles, não estou falando assim, algumas partes ainda da sociedade, ela não se implica na cidade, ela não se coloca como um agente ativo, como pessoa que constrói o que precisa mudar, né? A pessoa que vai lá e diz, não tem aquela comunidade, não tem lazer, eu vou mandar um aviso para o vereador fazer não sei o quê, até chegar nisso, essa criança que está precisando de lazer hoje, com 5 anos, vai estar com 15 anos, até chegar essa ação lá nela. Então, eu posso fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa. Então, cobrar o Estado, cobrar a política pública, fiscalizar a política pública, mas, ao mesmo tempo, construir coisas possíveis, né, dentro do que o seu raio de ação, o que você pode de tempo, o que você pode de recurso financeiro, o que você pode de energia, né, e qualquer coisa que você faz, qualquer ação que você faz, já é uma distância a menos, né, já é um espaçozinho, uma lacunazinha que está preenchida, porque você foi lá e você fez, né? Você organizou um grupo para fazer, você mobilizou a comunidade. Então, para a gente evoluir até democraticamente, a gente precisa disso. O brasileiro e a brasileira tem que acordar para esse ponto, né? Que democracia não é só eu escolher o representante, mas democracia é fazer com que a cidade funcione, fazer com que a cidade aconteça. E isso a gente tem que se colocar de alguma maneira. É difícil, assim, a gente tem jornadas de trabalho de 8 horas, 10 horas diária,
a gente tem família, às vezes a nossa vida fica totalmente envolto nesse cotidiano, mas acho que se você conseguisse, no seu mês inteiro, 1 hora, 2, 3 horas para uma ação na realidade direta, uma ação direta, eu acho que também ajudaria bastante. Tem Paulinha, tu tem uma pergunta da Tamila, né? Acho que a Tamila fez umas provocações aí para a gente com relação acho que ela, isso, né? Fala sobre as alianças, o que podemos desaprender sobre as alianças com as crianças periféricas, né? Acho que a provocação é o desaprender no sentido de que, né, tem alguma coisa que a gente com quem a gente vem se deparando nesses encontros que a gente tem feito e que não casam, né, muitas vezes com as habitualidades ou os lugares em que as crianças são postos, né? Acho que eu acho que talvez a pergunta da Tamila me faz assim pensar na subversão que é, por exemplo, uma criança periférica, né? Tomar parte e participar de alguma coisa e enfrentar essa invisibilidade, ou, né? Acho que a provocação dela vai no sentido que a gente possa pensar de que a gente fazendo alianças também é uma forma de, né, com essas crianças, por elas, né, não só por elas, né, representando as crianças, mas como é que a gente pode também ser uma espécie de agente dessa maior visibilidade para elas, né? Eu acho que, para mim, é uma pergunta, quase que um eixo ético, assim, a pergunta dela, para mim, é um pouco assim, fala de coisas muito importantes. Primeiro, essa possibilidade de que são as crianças, muitas vezes, que também conduzem, né, nos conduzem nas pautas que a gente precisa pensar, né? Às vezes se acha que o adulto, né, aqueles que estão à frente é que estão pautando as coisas, e elas estão mostrando, estão fazendo e lembrando a gente da importância de coisas que são muito simples, né? Eu acho que essa ideia, por exemplo, acho que a gente chegou a ler uma matéria, não foi, Paula, antes dessa conversa, que falava sobre a ideia de, não lembro exatamente qual era o jornal que trazia isso, que era que as famílias que tivessem recebido auxílio emergencial ou fossem beneficiadas pela Bolsa Família tivessem, ou uma renda abaixo de 170 e poucos reais, tivessem acesso, né, fosse disponibilizado, por exemplo, o acesso a um pacote de dados à internet. Sim, crianças, famílias que participassem do Bolsa Família, que tivessem dentro do auxílio emergencial, que é justamente assim, também nesse momento de pandemia, né, o acesso às informações, aos direitos, que isso vai, né, o abismo vai ser muito maior do que já existe, né? O que eu tô querendo dizer, assim, nem como é que eu posso dizer assim, não estou nem querendo entrar aqui, se isso, alguém na matéria dizia se ia ser um sonho, se isso ia acontecer, mas, assim, no sentido de que as coisas são concretas, né? Existe uma materialidade da vida que está em jogo agora, né? Então, quando você diz assim, aqui a gente tem o uso de papel, o nosso papel acaba, é porque as crianças estão criando com esse papel, né? Elas estão inventando, elas estão escrevendo, elas estão fazendo, alguma coisa está sendo feita com esse papel. Então, existe uma coisa que é da ordem ali, da materialidade da vida, mas, né, eu quero dizer assim, de uma concretude que a gente não tem o que discutir e que precisa, né, e que é potencializador, que é veículo de uma criação de alguma coisa. Então, e eu acho interessante quando o Thales também coloca essa ideia de, para além da segurança alimentar, né, vamos pensar, alguém perguntou das questões concretas do poder público, acho que a gente está pautando aqui, acho que você disse uma coisa, não somos só a cesta básica, isso é necessário, mas o que nós estamos falando aqui que está para além, né? Que está para além disso? O que também tem que, né? Por que a gente está sempre tendo que lembrar de como se fosse um a mais, né? Como se fosse uma coisa a mais que se está falando do livro, né? Como se o livro fosse um algo a mais, né? Né? Quase que sei lá, como é que eu poderia pensar, né? Um luxo. Não faz o menor sentido, né? Então... Eu fico pensando, assim, só te cortar rapidamente, Érica, essa questão do livro, né? Se o acesso à internet fosse para mais pessoas, né? Até isso, assim, não trabalho com biblioteca comunitária, mas, assim, fãs, eu pensaria em divulgar livros
para não estar, às vezes, se bem que é complicado, porque às vezes a criança quer a presença, né? Não é só o livro ali no computador, às vezes a criança quer estar lá, como as crianças chamam, com a tia Paula, com o tio Thales, com a tia Érica. Mas também seria uma coisa interessante, eu acho, para as crianças estarem tendo acesso a livros, né, pela internet, pelo celular, enfim. Foi isso que eu pensei, só cortei, mas... Eu fico pensando, acho que a gente... Thales. Dentro do que a Camila pergunta, que a gente observa aqui no Curió é que a gente precisa organizar. Muitas das crianças, elas precisam disso, de organização, não é simplesmente de autoridade, apesar da gente exercer nosso poder de autoridade, que a gente acaba construindo, porque ela é uma autoridade afetiva pela convivência, mas a gente precisa organizar, ajudar com que elas se organizem, até mesmo porque nem sempre as famílias conseguem ter essa organização, mas o que a gente precisa desaprender é menos autoridade, mais criatividade, né? Sem esquecer de organizar, né? Não estou falando assim, vai simplesmente todo mundo fazer o que quer, não. Nós sabemos o que nós queremos, nos momentos que a gente quer. Eu quero que você não atrapalhe agora, nesse exato momento. Mas se eu não crio zonas de criatividade, é isso que elas sentem mais falta. Porque isso não existe muitas vezes na escola, isso não existe na casa, porque ela não pode falar, né? Tipo, a criança vai falar e a mãe vai dizer assim, não é, cala a boca, não falar besteira. Então, muitas vezes os nossos espaços são espaços que fomentam isso. É quando a criança pode dançar, pintar, desenhar, pular, brincar, fazer o que ela quer fazer, e ela pede essas intervenções nossas, sabe? A criança pede porque ela acha muito interessante quando a gente propõe um novo jogo, propõe uma nova atividade, propõe uma nova coisa, porque isso estimula a inteligência e a criatividade dela, né? Ela gosta de fazer coisas só elas, isso acontece muito aqui na biblioteca, né? Tem muitas coisas que elas pedem para a gente não interferir, porque elas querem fazer só, né? É o grupo delas, a sociabilização delas, a convivência delas. Mas tem outras que elas pedem que a gente intervenha, né? Porque elas não sabem uma coisa, aí pede para a gente ajudar e todas essas coisas. Eu acho que essa convivência mais pautada nessas possibilidades de criar espaços criativos e de menos opressão, porque elas já são muito oprimidas em casa. Paulinha? Não, assim, eu fiquei pensando, né, esse desaprender. Eu acho que os espaços que as atividades acontecem, né? Muitas vezes a gente faz no espaço, na rua, faz, né, no bar, que um bar, numa lógica, né, não é um lugar de criança, supostamente. Então, eu acho que isso também, como o Thales colocou, às vezes a vontade de fazer, de estar ali, a gente descobre outros espaços que são possíveis da gente estar lá com as crianças, brincando, fazendo alguma coisa, só conversando, indo tomar um banho de mar. E foi algo que realmente veio muito com o tempo, com as experiências que a gente teve, com as andanças, não só a andança física, mas a gente teve que se locomover várias vezes no lugar que a gente estava, porque geralmente é com parcerias, né, que a gente está lá no Serviluz. Então, eu acho que a gente aprende a se mobilizar e a dar e estar de outros modos, que não é aquele, muitas vezes, que a universidade coloca, não que a universidade não coloque esses outros modos, senão a gente não estava aqui, né? Mas em alguns momentos eles faltam que às vezes é só uma clínica de você estar ali fechada, né? Num atendimento, mas não. Existem várias outras maneiras da gente estar presente e com as experiências vão vindo esses outros modos de estar na rua, de estar no farol, de estar tomando um banho de mar com a roupa do corpo, que a criança olha assim, não, tia, vamos com a roupa do corpo mesmo. Vamos do jeito que a gente está. Então, eu acho que isso forma essas alianças, né? Da gente
ver todos os outros espaços como potência de estar lá com essas crianças. Gente, acho que a gente já deveria ir encerrando, assim, porque já está 1h30 falando. Acho que sim. É muito assunto, o povo já deve estar cansado. Acho que sim também, né? Eu queria, então, como se disse, assim, eu queria agradecer, assim, a oportunidade, dizer que esse espaço aqui, virtual, também é um espaço novo, mas que eu curtiria mesmo era estar com vocês em algum lugar, bem perto, né? Que eu queria estar lá fazendo isso de forma itinerante, um dia lá na nossa sala do Viés. Eu espero, assim como você, Thales, que seja breve, que seja com segurança, que seja com a potência que a gente vê, né? Eu não sei se deu para a gente também discutir com todas as provocações que as pessoas foram colocando, mas assim, é um começo, né? Um começo para a gente estar junto. E eu acredito que a gente junto vai continuar isso aqui, vai fazer essa nossa conversa aqui reverberar, né? E dizer assim que eu acredito um pouco no caos que as crianças trazem. Eu me dou, algumas vezes eu me deixo levar. Aqui na minha casa é mais difícil, mas lá com Nova Canudos eu vou na onda, para ver o que é possível também experimentar. Eu gostei dessa aproximação com o anarquismo, talvez daí a gente possa pensar alguma coisa, né? Não que eu quero dizer que seja um qualquer coisa, acho que anarquismo é muito mais do que isso, né? É para outra live. Bom, acho que é isso, né? Agradecer todo mundo que participou. Acho que foi ótimo, né? A gente está colocando os vários territórios, né? Essas infâncias. Como a gente conversou anteriormente, né? Às vezes eu sinto um pouco falta desse debate sobre as infâncias, né? E eu acho que é isso. Em outros momentos, tanto online ou ao vivo mesmo, dando abraço. Se depois dessa pandemia a gente vai conseguir se chegar assim tão fisicamente, né? Espero encontrar vocês. Gente, quero agradecer e quero encerrar com um poema, como já tinha prometido, num poema da Wisława Szymborska. Ela foi uma pessoa. Eu ia te pedir mas já que tu escolheu um. Ela ganhou o Nobel de Literatura, ela é uma poeta, fazia muitos anos que um poeta não ganhava o Nobel de Literatura. E aí as poetas e os poetas, eles conseguem, né? O Ezra Pound dizia que o poeta é a antena da raça, né? As poetas e os poetas, eles conseguem sentir tudo que está acontecendo e às vezes muito antes de acontecer e organizar linguisticamente para a gente. E eu acho que esse poema tem tudo a ver. Ele se chama O Fim e o Início. E diz assim: depois de toda guerra, alguém tem que fazer a faxina. As coisas não vão se ajeitar sozinha. Alguém tem que tirar o entulho das ruas para que as carroças possam passar com os corpos. Alguém tem que abrir caminho pelo lamaçal e as cinzas, as molas do sofá, os cacos de vidro, os trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar o poste para levantar a parede. Alguém tem que envidraçar a janela, pôr as portas no lugar. Não é fotogênico e leva anos. Todas as câmeras já foram para outras guerras. Precisamos das pontes e das elevações de trem de volta. Mangas de camisas ficarão gastas de tanto serem arregaçadas. Alguém, de vassoura na mão, ainda lembra como foi. Alguém escuta e concorda, assentindo com a cabeça ilesa. Mas haverá outros por perto que acharão tudo isso um pouco chato. De vez em quando, alguém ainda tem que desenterrar evidências enferrujadas debaixo de um arbusto e arrastá-las até o lixo. Aqueles que aqueles que sabiam o que foi tudo isso, têm que ceder lugar àqueles que sabem pouco e menos do que pouco. E finalmente, aos que não sabem nada. Alguém tem que deitar ali na grama que cobriu as causas e consequências com um matinho entre os dentes e olhar, perdidos nas nuvens. E é isso, gente. Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer coisas para vocês. Cheiro.